Olá, eu sou a professora Maria Carolina Lolli e na aula de hoje nós falaremos sobre a aprendizagem. A aprendizagem ela é um processo dinâmico, seletivo e consciente. Como assim, professora? Se aprender é consciente, por que eu tenho crianças que não conseguem aprender? Por que eu tenho indivíduos que têm tantas dificuldades de aprendizagem? A aprendizagem é um processo multifatorial, ou seja, para que você aprenda determinado conteúdo, vários fatores estão relacionados ao ato de aprender, ao fato de você conseguir aprender ou não. Por isso que nessa aula nós falaremos sobre o processo de aprendizagem. Vamos lá? Eu disse anteriormente que a aprendizagem é um processo consciente. Se ela é consciente, significa que para aprender o indivíduo deve estar ciente que ele precisa aprender. Mas essa ciência, essa consciência sobre a necessidade de aprender, ela só existe se o indivíduo entender a necessidade de aprender determinado conteúdo, se o indivíduo enxergar a importância de aprender determinado conteúdo, se aquele conteúdo faz realmente sentido para ele. Se não faz sentido, se ele não quer, se ele não está entusiasmado para aprender e se ele não enxerga uma importância em aprender aquele conteúdo, a aprendizagem dificilmente acontecerá. Então, eu posso afirmar que se a aprendizagem ela é um processo consciente, ou seja, o indivíduo precisa querer, enxergar a importância e entender por que ele precisa aprender aquele conteúdo, para que ele aprenda, nós precisamos entregar ferramentas conscientes, nós precisamos entregar ferramentas concretas para que esse indivíduo perceba de fato a importância de aprender determinado conteúdo ou determinada habilidade. Então, a aprendizagem, para que ela ocorra com sucesso, ela precisa de duas condições importantes. A primeira condição é estímulo. Estímulos adequados produzem aprendizagens eficientes. Quanto mais estimulado é o indivíduo, mais dúvida, mais curioso ele vai ficar sobre determinado fato, sobre determinada habilidade, sobre determinada habilidade nova, sobre determinado conhecimento novo. Ou seja, quanto mais estímulos, quanto mais diferentes e variados forem os estímulos que nós estamos expostos no nosso dia a dia, consequentemente, mais vontade eu vou ter de aprender uma coisa nova, mais vontade eu vou ter de descobrir coisas novas. Aí, nós entramos em outro fator importante, que são as situações-problemas. Quando eu me deparo com um problema que eu preciso encontrar uma solução e eu sou instigada a encontrar a solução para esse problema, consequentemente, essa aprendizagem ela vai acontecer muito fácil, porque o meu cérebro ele vai se capacitar, ele vai se empenhar para conseguir me fornecer uma solução para esse problema ao qual eu fui exposto. Por isso que hoje a ensinagem, o processo de ensino e aprendizagem por meio de situações-problemas, ele tem sido muito relevante, porque nós aprendemos, nós percebemos na prática que os indivíduos, ao pensar para solucionar um problema, para te dar uma resposta concreta, uma resposta concisa sobre uma pergunta que você fez a ele, consequentemente, ele usará muito mais funções cognitivas, usará a sua memória de longo prazo, ele fará links de conhecimentos anteriores para tentar responder aquela pergunta nova que você fez, que você instigou em determinada aula. Então, por isso que estimulando e situações-problemas favorecem muito o processo de aprendizagem. Aí tem um detalhe importante. A aprendizagem ela é totalmente individual, ou seja, indivíduos aprendem de maneiras diferentes. Tem indivíduos que têm gostos determinados e particulares, e esses gostos influenciarão sim no processo de aprendizagem. A aprendizagem, então, ela é um processo ativo e dinâmico. O indivíduo precisa estar constantemente envolvido
em estímulos diferentes, o indivíduo precisa querer aprender aquela coisa nova para daí sim se empenhar, para daí sim empenhar um esforço cognitivo, fazer com que o seu cérebro encontre soluções variadas para aquela situação, problema. Se você, por exemplo, não gosta de matemática e você não precisa aprender matemática, você vai colocar algum esforço para aprender ou para realizar uma conta que você não precisa resolver? Claro que não. Mas agora, se você precisa resolver uma conta determinada, se você precisa resolver um problema matemático e esse problema matemático influenciará e muito a sua vida financeira, por exemplo, eu tenho certeza que você encontrará uma maneira de conseguir resolver esse problema. É o que eu digo. A aprendizagem ela é muito individual, ela é um processo muito particular e ela depende muito daquilo que nós temos internamente. Depende muito dos processos que nós encontramos dentro de cada um de nós. Depende das necessidades individuais, depende das vontades individuais, depende dos desejos individuais, depende dos nossos gostos particulares, depende das nossas afinidades. Ninguém aprende aquilo que não gosta, ninguém aprende aquilo penoso, ninguém aprende aquilo que faz sofrer. Não, nós aprendemos coisas para nos realizar, nós aprendemos coisas para facilitar a nossa vida. Aí sim, nós colocamos esforço cognitivo naquilo que nós estamos fazendo e então podemos aprender com mais eficiência. A aprendizagem ela é um processo individual. Você aprende se você está pronto para aprender determinado conteúdo, ou seja, o que é estar pronto? O que é prontidão para aprender? Prontidão é você querer aprender o conteúdo, é você ter maturidade cognitiva para aprender aquele conteúdo e você enxergar a importância de aprender aquela habilidade ou aquele conteúdo. Mas essa aprendizagem, essa prontidão é uma característica individual e particular de cada um. Por isso que nós temos pessoas que têm maior facilidade em aprender matemática e outras pessoas que têm maior facilidade em aprender conteúdos ou pontos da história, por exemplo. Aquilo que me chama a atenção é claro, aquilo que eu gosto de aprender, aquilo que me satisfaz, consequentemente eu aprenderei com muito mais facilidade do que aquilo que me traz um sentimento ruim. Eu disse para você que a aprendizagem ela é multifatorial, ou seja, são vários os fatores relacionados ao ato de aprender. Quais são esses fatores? O clima, por exemplo. Se às vezes está muito frio, pode ser que eu não esteja pronto, pode ser que eu não tenha prontidão naquele momento para aprender. O frio faz com que muitas pessoas fiquem com mais sono, porque atrapalha de alguma maneira o metabolismo. Então, o clima pode estar relacionado sim com a aprendizagem. Tem gente que não consegue aprender, que não consegue fazer tarefa, por exemplo, quando está calor demais. Por que que isso acontece? Porque os neurotransmissores dessa pessoa, o metabolismo dessa pessoa, que é individual, que é particular, não está acontecendo da maneira como deveria naquela temperatura. As nossas enzimas corporais, elas funcionam em uma temperatura ótima, em uma temperatura específica. Se essa temperatura fica desregularizada, ou seja, se a pessoa está com muito frio, ou está com muito calor, ou está, por exemplo, com febre, é claro que os neurotransmissores dela não funcionarão da maneira correta e, consequentemente, a aprendizagem dela ficará prejudicada. Se eu estou com frio, se eu não estou me sentindo bem, o meu físico não está bom, é claro que vai colocar aí uma barreira para que o meu cérebro, para que os meus neurônios funcionem da maneira como eles deveriam. Porque o nosso corpo ele tende a encontrar o equilíbrio. Se eu estou com dor, se eu estou com frio, se eu estou com fome, o meu corpo ele prioriza essas questões físicas em relação às questões intelectuais. O cérebro ele só funciona se o físico está bem. Senão, o cérebro ele fica tentando promover uma coisa que a gente chama de homeostase, ou seja, o equilíbrio. Se eu estou com fome, o meu cérebro faz com que outros órgãos em detrimento do cérebro funcionem para que funcionem mais devagar, então, para que o metabolismo seja suprido. Se você está com sono, o seu cérebro não vai funcionar bem, porque vai faltar oxigenação para que essas sinapses aconteçam, para que essas células trabalhem. Se você, por exemplo, está com dor, você não vai conseguir fazer com que o seu cérebro trabalhe como deveria.
Então, se você não está fisicamente bem, o seu cérebro, consequentemente, não trabalhará bem também e a aprendizagem não acontecerá de maneira efetiva. Outro fator importantíssimo, além do clima e além da nossa saúde física, são os nossos sentidos. Quanto mais sentidos eu coloco em uma situação, um problema, em uma aprendizagem, mais fácil essa aprendizagem acontecerá. Por exemplo, eu tenho certeza que você se lembra como você estava se vestindo quando você se casou, ou se você não se casou. Você se lembra exatamente do dia da sua formatura. Você se lembra de algum marco, de algum dia importante da sua vida, seja esse dia bom ou seja esse dia ruim. Tenha esse dia uma lembrança boa ou uma lembrança ruim. Os nossos sentidos, eles são muito relacionados à nossa memória. O cheiro, o visual, o gosto de alguma coisa está muito relacionado às nossas memórias. Então, na educação infantil, por exemplo, quanto mais sentidos eu emprego em uma situação problema, é claro que essa aprendizagem se processará de maneira muito mais fácil. Quanto mais sentidos eu uso para que uma criança aprenda determinado conteúdo, mais fácil ela aprenderá essa nova habilidade. A aprendizagem também está relacionada à capacidade intelectual. Pessoas ditas normais, elas teriam muito mais chances de aprender do que aquelas pessoas que têm uma deficiência, uma dificuldade intelectual. Por quê? Se a aprendizagem depende das nossas funções cognitivas, quanto mais desenvolvidas forem essas funções cognitivas, muito mais fácil a aprendizagem acontecerá. A aprendizagem também está relacionada às pessoas. Às vezes, questões afetivas, questões sociais, estão relacionadas ao ato de aprender ou ao ato de não aprender. Às vezes, se eu não vou com a cara da minha professora, se eu não gostei da professora, se eu acho ela chata, se eu acho ela brava demais, se eu não gosto da cara dela, a aprendizagem vai acontecer de maneira muito mais difícil, porque eu vou ficar prestando atenção em outros detalhes que não naquilo que a professora está falando. Então, por isso que a aprendizagem ela depende sim das pessoas. Por ela ser individual, eu posso gostar da professora e você pode não gostar da professora. Se eu gosto da professora, se eu me espelho nessa professora, se essa professora me incentiva, se essa professora me inspira, consequentemente eu vou querer ser igual a ela. Eu vou aprender aquilo que ela está falando. Ao passo que se eu não vejo credibilidade naquilo que ela fala, se às vezes ela é ríspida demais comigo, eu não vou aprender aquilo que ela está tentando me ensinar. Consequentemente, a aprendizagem não vai acontecer de maneira eficiente. Veja, a aprendizagem ela é sim muito individualizada. É por isso que na psicopedagogia, na neuropsicopedagogia e no processo ensino-aprendizagem, nós precisamos considerar sim as necessidades individuais, as características de cada um dos indivíduos. Por isso que o atendimento especializado não deve acontecer em grupo. Porque em um grupo eu tenho muitas pessoas diferentes, cada pessoa tem uma necessidade, cada pessoa tem um gosto diferente, cada pessoa tem uma particularidade que deve ser respeitada. Por isso que as intervenções, elas são sempre individuais e não em grupo. Quando eu falo de aprendizagem, eu também preciso falar sobre a qualidade dos estímulos que estão sendo dados, dos estímulos que estão sendo ofertados. Mas o que é isso, qualidade de estímulo? Os estímulos precisam ser variados e precisam ter qualidade. Um estímulo de qualidade é aquele estímulo que nos inspira, é aquele estímulo que nos instiga. Uma criança de 2 anos, por exemplo, ela precisa, qualquer coisa que você oferecer colorida, que faça barulho, vai ser um estímulo atrativo para ela, porque é uma novidade. Agora, uma criança de 17 anos, se você colocar um trenzinho que toca música, ela vai olhar quando o trenzinho passar por ela. Mas isso não pode ser que não instiga, pode ser que não promova a curiosidade dessa pessoa. Por isso que nós precisamos considerar sempre questões particulares, questões individuais de cada indivíduo, para daí sim programarmos as nossas intervenções, para daí sim nós conseguirmos entender como essa pessoa aprenderá.
Se você coloca, por exemplo, em uma atividade algo que uma pessoa se interessa, é o caso dos autistas, por exemplo, se você produzir atividades que envolvam os seus gostos individuais, as suas preferências, é claro que essa atividade ela terá um outro entusiasmo para ser realizado do que se você colocar uma atividade só por colocar uma atividade que não ofereça nenhum interesse para essa criança, para esse indivíduo. Quando eu falo de qualidade de estímulos, eu me refiro à prontidão. Essa qualidade de estímulos, ela é muito individual, ela é muito particular. Então, para mim, o que pode ser um estímulo fantástico, para você pode não ser. E o que é para você fantástico, para mim, pode não ser. Então, depende muito das experiências de cada um, depende muito das vivências que cada um teve, depende muito da percepção de cada um. Aquilo que é importante para mim pode não ser importante para você, e aquilo que é importante para você pode não ter tanta importância para mim. Depende do nível das minhas experiências que eu já tive fora daquela aprendizagem, depende daquilo que eu vivenciei, daquilo que eu já aprendi para me interessar ou não. Depende do fato de eu estar bem naquele dia, de eu não estar com nenhuma dor, de eu não estar com nenhum sono. Por exemplo, se você está com sono e eu não estou, eu estou ligada no 220. Eu vou aprender, eu vou estar muito mais pronta para aprender do que se eu estivesse com sono, do que se eu estivesse com fome, do que se eu estivesse com dor. Então, as questões relacionadas ao bem-estar, elas estão sim ligadas ao ato de você aprender, ao fato da aprendizagem ser mais eficiente. A aprendizagem também depende de apoio. Se você tem apoio da sua família, dos seus amigos, das pessoas com quem você convive, é claro que essa aprendizagem ela se torna muito mais prazerosa. Nós temos muito mais neurotransmissores sendo liberados nesse momento de apoio. Consequentemente, a gente consegue enxergar uma importância, uma necessidade de aprender aquilo, talvez para agradar alguém. Talvez agradando alguém, nós também vamos nos sentir melhor. Então, por isso que o apoio é fundamental. A família que não está nem aí para as tarefas escolares, a família que não está nem aí para que uma criança estude, para que a criança aprenda matemática, para que a criança aprenda a ler e escrever, essa criança não vai ver importância nisso, porque não tem ninguém instigando, não tem ninguém colocando essa criança para cima, mostrando a importância de se aprender aquele conteúdo, aquela habilidade. Consequentemente, a aprendizagem ela vai demorar para acontecer sim. Aquela família, por exemplo, que fala, eu nunca aprendi matemática, nunca precisei. A criança que está ouvindo isso, ela vai colocar isso na cabecinha dela e ela vai falar, nossa, mas para que eu vou precisar? Se a minha mãe e meu pai não precisaram, eu também não vou precisar. Então isso não é importante. Já ouviu falar aquela coisa, eu nunca mais vou usar isso na vida, para que eu vou aprender? Quando você coloca isso na sua cabeça, pronto, você arrumou uma barreira enorme para aquela aprendizagem não acontecer. Para aquela aprendizagem, você colocou uma barreira enorme para aquela aprendizagem acontecer e, consequentemente, ela será atrapalhada sim. E a aprendizagem, ela precisa de maturação. O que é maturação? O nosso sistema cognitivo, o nosso sistema nervoso central, ele precisa estar bem desenvolvido para que você possa aprender o conteúdo, para que você tenha a aprendizagem nova. Se o seu sistema nervoso central não está desenvolvido, se você não tem percepção, se você não tem percepção visual, auditiva, se você não desenvolveu consciência fonológica, se você não tem atenção, se você não tem memória, a aprendizagem vai acontecer de maneira mais difícil. Agora sim, você viu que aprender é fácil, não é? Nós precisamos pensar. Quando eu quero que o meu aluno aprenda, eu preciso relacionar alguns fatores. Fatores afetivos e emocionais, fatores ambientais, ou seja, o lugar está barulhento demais, o lugar está quente demais, o lugar não está confortável, o lugar não está visualmente agradável. Isso também é importante. O ambiente para a aprendizagem é fundamental. Além do ambiente, funções relacionadas ao emocional. Se eu não gosto de você, eu não vou querer aprender aquilo que você me passa. Se eu não vejo credibilidade em você, eu também não vou dar muita importância para aquilo que você me ensina. Consequentemente, vai demorar para eu aprender. Se você for grosso comigo por alguma razão, se você me tratou mal,
eu também vou ficar com o pé atrás na hora de aprender algo que você está me ensinando. E se porventura aconteceu alguma coisa no meu ambiente particular, na minha casa, com os meus amigos, no meu trabalho, enfim, se alguma coisa não está bem na minha vida pessoal, a aprendizagem também não vai acontecer de maneira efetiva e agradável. Crianças de famílias desestruturadas, famílias que brigam na presença dos filhos, pais que são muito rígidos, pode ser que essas crianças elas fiquem pensando nos resultados em detrimento à qualidade da aprendizagem. Então, o resultado é mais importante do que o aprender. Então, não é a aprendizagem, o processo que é importante, mas sim a nota final. Então, ela fica tão preocupada com a nota, que aquilo que ela precisa guardar, aquilo que ela precisa relacionar, aquela situação, problema que ela precisa resolver, não é tão importante. Então, na hora da prova, o que vai acontecer? Branco, porque ela está só preocupada em agradar, ela está só preocupada no resultado final. Se eu não conseguir passar de ano, se eu não conseguir uma nota boa, a minha mãe vai me bater. Se eu não conseguir uma nota boa, o meu pai vai brigar comigo. Se eu não conseguir uma nota boa, eu vou ficar sem meu celular. Então, tudo isso precisa ser considerado quando eu me refiro ao processo de aprendizagem. Fatores orgânicos também merecem atenção. Doenças pré-existentes. Por isso que é importante que o professor, que o psicopedagogo, enfim, que terapeutas educacionais, que terapeutas cognitivos conheçam sim o funcionamento do organismo humano e tudo o que está relacionado a ele. Por exemplo, a anemia. A anemia promove uma baixa oxigenação cerebral. Essa baixa oxigenação cerebral, ou seja, o nível baixo de oxigênio no cérebro, faz com que as funções cognitivas não trabalhem da maneira como elas deveriam, fazendo com que a aprendizagem não aconteça de maneira efetiva. E os fatores cognitivos? Aí é importante. Nós precisamos desenvolver o nosso cognitivo, o nosso cérebro desde a primeira infância, desde o nosso nascimento. Todas as nossas funções cognitivas, elas são desenvolvidas progressivamente. Ninguém aprende a prestar atenção de uma hora para outra. Para que eu desenvolva a atenção, muitas outras habilidades cognitivas precisam estar desenvolvidas. Para que eu tenha memória, muitas outras funções executivas e funções cognitivas precisam estar desenvolvidas também. Para que eu tenha atenção, para que eu tenha memória, a minha saúde física precisa estar bem. Eu preciso estar bem, não posso estar com sono, não posso estar com dor, não posso estar com frio. Para que eu consiga aprender, para que a minha memória, para que a atenção funcione bem, eu preciso também estar num ambiente agradável. Eu preciso me sentir bem emocionalmente, fisicamente, eu preciso estar confortável no lugar em que a aprendizagem está acontecendo. E eu preciso estar pronto, eu preciso ver uma necessidade, uma importância, uma relevância para aprender aquela habilidade ou aquele conteúdo que está sendo passado para mim.